Um trapézio retângulo ABCD foi dividido em um paralelogramo EBCF, um triângulo retângulo EFG e um retângulo AEGD. O que está sendo mostrado aqui, né? S1, S2 e S3 são, respectivamente, as áreas amarela, roxa e meio cinza, né? Aqui a S3. A S1 seria o paralelogramo, a S2 o triângulo e a S3 o retângulo. O trapézio, representado no plano cartesiano, mostra que os vértices dos três polígonos estão perfeitamente situados na intersecção de linhas da malha quadriculada. Então, o que ele quer dizer é que os vértices estão bem aqui nos encontros. Os vértices são como aos quadrados, né? Então seria esse que eu estou colocando aqui, o pontinho azul. Perfeito. A relação entre as três áreas mencionadas é de quanto? Aí aqui tem algumas relações, né? Bom, a gente tem que manualmente contar os lados desses quadradinhos para descobrir a medida de cada um dos lados. Então aqui, por exemplo, essa medida a gente vai contar. Então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem um total de 10 essa medida aí. Já essa medida, contando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tem um total de 5. Essa medida aqui é 2. E essa medida, se a gente contar, tá 22. Como que a gente faz a área do retângulo que seria S3? É base vezes altura. O valor da base desse retângulo é 22. E o valor da altura é 5. Isso me dá uma área de 110. Como que a gente faria S2, que é a área de um triângulo? Seria base vezes altura dividido por 2. O valor da base é 22. A base desse triângulo aqui seria isso, que é justamente esse valor de 22. Então, a base de S2 é 22 e a altura de S2 é 10. A altura desse triângulo seria 10. E isso dividido por 2. 22 dividido por 2 dá 11. 11 vezes 10 dá 110. Então, a área do retângulo, que é S3, é igual à área do triângulo, que é S2. Agora, vamos observar a área do paralelogramo que está representada em amarelo. Lembre-se que a gente tem que pegar a base vezes a altura do paralelogramo, certo? Então, nesse caso, teria dois jeitos de você fazer essa área S1. A área S1 seria a área do paralelogramo, que é representada por base vezes a altura. A primeira forma de você fazer seria considerando, vou colocar de outra cor, vou colocar de roxo. Seria considerando que essa é a base e essa daqui seria a altura. Essa base até tem como descobrir, mas essa altura é impossível de descobrir apenas olhando esse desenho, a medida exata dessa altura. É impossível de descobrir porque não tem como
fazer uma maneira de descobrir, certo? Qual que é essa altura aqui? Se a gente for olhar essa altura em diferentes pontos, como aqui, ou aqui, por exemplo, ou aqui, não tem como a gente descobrir fazendo algum cálculo para descobrir essa altura. Então, na verdade, a maneira mais inteligente de pensar na base e altura desse paralelogramo amarelo seria pensar nele quando a gente gira ele e deixa ele assim, olha. Certo? Imagina que eu peguei esse paralelogramo amarelo, girei no sentido anti-horário e ele passou a ficar assim. Nesse caso, qual seria a base? A base seria essa. E qual seria a altura? A altura seria essa. Ou seja, aqui seria a base e aqui seria a altura, certo? Trazendo isso para o desenho original, qual seria a base? A base seria aqui. Essa é a base. E qual seria a altura? A altura desse paralelogramo seria essa. Desse paralelogramo amarelo. Ou seja, a base vale 2 e essa altura do paralelogramo amarelo é justamente 22. Então ficaria a base que é 2 vezes a altura, que seria 22. Isso nos dá um valor de 44. Ele quer uma comparação entre S1, S2 e S3, o que fica um pouco difícil, né? Mas vamos lá. Que formas a gente tem de fazer essa comparação? A gente pode considerar o seguinte. S2 é igual a S3, certo? Essas duas são iguais. A gente sabe disso. Então a gente já pode ir lá e descartar as alternativas que comparam S2 e S3 de maneira diferente. Então, B2, na alternativa B, S2 está igual a S3, isso está correto. Na mesma proporção, né? Como se aqui fosse 1 para 1. Na alternativa D de dado, 5 de S2 daria 5 de S3. Então tá correto também. Na alternativa A, 12 de S2 daria 10 de S3. A alternativa A está incorreta. Assim como na alternativa E, 10 de S2 daria 12 de S3. Isso também está incorreto. Então, apenas comparando S2 e S3, a gente já poderia descartar duas alternativas. A alternativa C compara 2S2 e 2S3, então isso também está correto. No entanto, não é suficiente para resolver a questão saber apenas que S2 é igual a S3. A gente precisa envolver de alguma maneira o S1. E é isso que a gente vai tentar fazer, certo? Então, é o seguinte. Se a gente fosse comparar S1 e S2, S2 tem uma área de 110. S1 tem uma área de 44. Se a gente fosse estabelecer uma relação, como a gente poderia fazer? A gente poderia fazer o seguinte. Se a gente divide 110 por 44, né? Se a gente divide 110 por 44, quanto que isso me dá? 110 dividido por 44. Vezes 2 dá 88. Zero aqui, vírgula. E 5 dá 2,5, certo? Por que eu fiz essa divisão? Por
Porque se 110 é 44 vezes 2,5, e se eu sei que 44 é a medida de S1, então eu posso colocar aqui S2 é igual a 44, que seria S1, vezes 2,5, certo? Ou seja, eu posso escrever que 2,5 vezes S1 é igual a S2. E a gente já viu que S2 é igual a S3. Ou seja, isso é igual a S3. Tem alguma alternativa que fala isso para mim? 2,5 S1 é igual a S2, que é igual a S3? Entre as que restaram, C, B e D, tem alguma que fale isso? Não tem, certo? Mas tem a alternativa C de casa, que é a correta. Por que é a correta? Porque o que ela fez aqui foi multiplicar por 2 todos esses itens. Então, 2,5 vezes S1 vezes 2 dá 5 vezes S1. S2 vezes 2 dá 2 vezes S2. E S3 vezes 2 dá 2 vezes S3. E com isso a gente chega na alternativa C de casa, certo? Então, a alternativa C de casa seria a correta nesse caso, ok? Eu não sei se deu para ficar claro certinho, mas é assim que a gente chegaria na resposta. Aqui no item B de bola, se descartando as que restaram, né? No item B de bola fala que S2 é igual a S3. Certo, se S2 fosse igual a S3, isso seria igual a 2,5 vezes S1, que não é o que está acontecendo aqui, certo? Então, é essa parte aqui que está errada. Na alternativa D de dado, ele fala 12 vezes S1 é igual a 5 vezes S2, que é igual a 5 vezes S3. Ou seja, o que ele fez aqui, nessas duas, foi multiplicar por 5, certo? Ou seja, se eu pego isso e multiplico por 5, né, porque daqui para cá, multiplicou por 2. E não importa o valor que você multiplicar, desde que mantenha a mesma relação de proporcionalidade. Então, multiplicando por 5, isso daria 12,5 vezes S1, que é igual a 5 vezes S2. Desculpe, meu 5 é muito parecido com S, né? Que seria 5 vezes S2, que seria igual a 5 vezes S3. Então, se a gente tivesse 5 vezes S2 e 5 vezes S3, aqui a gente teria que ter 12,5 vezes S1, que não é o que acontece aqui, certo? Porque aqui tem 12 vezes S1, deveria ser 12,5. Então aqui está errado também. Então é basicamente isso. O que ele queria saber era a relação de proporcionalidade entre as três áreas, e foi exatamente o que a gente fez. Primeiramente fazendo o valor das áreas de todos eles, e depois estabelecendo essa relação de proporcionalidade. Como? Eu sei que S2 e S3 valem 110 e S1 vale 44. Em vez de escrever 110, eu escrevo 44 vezes 2,5. Como S1 é 44, em vez de colocar 44, eu coloco S1. E fica aqui S2 é igual a 44 vezes 2,5. Em vez de escrever assim, eu escrevo S2 igual a S1 vezes 2,5. E assim eu encontro a relação de proporcionalidade entre S1, S2 e S3. Aí, só trabalhando um pouco os números, né, multiplicando por 2 ou por 5, eu consigo achar a alternativa certa e descartar as demais.